que se você sofreu com uma atuação de um policial que rebocou o seu carro, quando o seu carro estava bem estacionado, né? O policial discricionariamente fez isso. Você pode recorrer ao Poder Judiciário? Pode. E aí o Poder Judiciário vai controlar o mérito administrativo, prof. Vai falar para o policial, olha, policial, você não podia ter feito isso, você tinha que ter feito aquilo. Vai fazer isso? Não vai fazer isso, gente. Não vai fazer isso. Como é que vai funcionar? O juiz, ele vai analisar, peraí, esse policial atuou de forma razoável? De forma proporcional? Porque ele tem que atuar de forma proporcional. Ele tem a liberdade de decidir o que ele vai fazer, né? Quem passou no concurso de policial é ele. Eu, juiz, não vou falar o que ele tinha que ter feito, não. Eu vou só analisar se ele respeitou um princípio importante do direito administrativo, que é o princípio da razoabilidade. Se, porventura, o policial atuou de forma desproporcional, aí o juiz pode determinar a anulação daquela medida. Não é que o juiz vai falar, olha, policial, você tinha que ter feito isso. Não, o juiz não pode fazer isso, porque ele não pode roubar a função do policial. Não pode. O juiz vai analisar aquela atuação e vai julgar em conformidade com a lei. Se a lei fala que a atuação do agente público tem que ser proporcional e o policial atuou de forma desproporcional, aquele ato que ele praticou é um ato ilegal, que está indo contra o princípio da proporcionalidade, então o juiz vai anular aquela medida. Entendi, prof. Que interessante, hein? Pois é, gente. Direito também é o máximo, viu? Beleza. E agora, por fim, eu quero falar com vocês sobre o princípio da autotutela. Galera, o princípio da autotutela está falando que a administração pública ela pode anular os seus próprios atos, quando eles têm vícios que os tornem ilegais, porque deles não originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Como assim, gente? A gente sabe que o Estado só pode fazer o que a lei autoriza, né? E se porventura um agente público praticou um ato em desconformidade com a lei, ele tem que anular aquele ato. E a anulação gera efeitos ex tunc. O T de tunc é T de testa. Quando você bate na sua testa, ela vai para trás. Efeitos que retroagem para o passado, que vão lá para o passado, apagando o ato desde o nascedouro dele, desde o dia que ele nasceu, como se ele nunca tivesse existido. Por quê? A administração não pode fazer algo que é em desconformidade com a lei. Se ela fez, tem que anular aquele ato, como se ele nunca tivesse existido. Entendi, prof. E a revogação? A revogação, gente, trata daquela situação em que a administração edita um ato em conformidade com a lei, um ato legal, mas não é mais conveniente. Já não é mais oportuno. Naquele momento ali não dá para manter aquele ato mais, já mudou o interesse público, já não é mais interessante. Então a gente vai revogar aquele ato e a revogação gera efeitos ex nunc. N de nunc é N de nuca. Bate na sua nuca, gente, sua cabeça vai para frente. Dali para frente o ato não produz mais efeitos, mas todos os efeitos até então gerados são perfeitos e válidos. Entendi, professora. Lembrando, gente, que existe um prazo decadencial de 5 anos para a administração pública exercer autotutela e anular atos administrativos que geram efeitos favoráveis a particulares. Prazo decadencial de 5 anos. Lembra de um macete aqui? No direito, gente, no direito administrativo predominam-se os prazos de 5 dias, 5 anos. Se for para chutar, chuta 5, tá bom? Chuta 5, é uma dica da prof. Beleza. Lembrando que a anulação dos atos administrativos ilegais, gente, em regra, gera efeitos ex tunc, né? Efeitos que retroagem a data de edição do ato. Entretanto, em algumas situações, caso o efeito retroativo gere prejuízos ao cidadão que atuou de boa fé, agiu em conformidade com aquele ato, né, que presumidamente era válido, a doutrina e a jurisprudência vem admitindo que os efeitos produzidos pelo ato devem ser preservados. Então, existem algumas situações em que eu tenho anulação, que os efeitos do ato, anulei aquele ato, mas os efeitos que foram gerados serão preservados. Situações específicas são situações excepcionais, mas você tem que lembrar da exceção para a prova. Prof, mais um ponto aqui. É possível a revogação do ato revogatório? Como é que funciona isso? Gente, a doutrina majoritária, ela nega efeito repristinatório à revogação do ato de revogação. Como assim? O ato revogador, vamos dizer que eu tenho um ato administrativo. Aí depois eu tenho um ato revogatório, que revogou aquele ato administrativo. Aí depois eu tenho a revogação do ato que revogou. E aí?
o ato inicial volta, né? O que acontece com ele? Gente, olha só, a eficácia da revogação é sempre proativa, de modo que a revogação do ato revocatório só produz efeitos futuros, né? Faltando o poder de restaurar, eu não restauro retroativamente a eficácia do ato que foi inicialmente revogado. Fica com essa aulona aqui para você acertar qualquer questão de prova sobre princípios administrativos. Gostou desse conteúdo? Quer ter acesso a ele completo? Mais perguntas e respostas? Acesse o link na descrição do vídeo aqui embaixo e seja aprovado 3 vezes mais rápido.